Quinta-feira, meus amigos, e nós vamos com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube, o canal que é a voz da população de Ponta Porã. E você pode participar do canal, né? Clicando no joinha, deixando o seu like aí, pode se inscrever no nosso canal. Muito importante o seu like e a sua inscrição no canal, né? Nessa época em que sai muitas informações aí do STF, né? O algoritmo é prejudicado quando a gente fala, né, das situações do STF, de perseguições, enfim, né? E por isso é muito importante o seu like e é importante também a sua inscrição. E claro, você pode ajudar também distribuindo aí o link, né, dos nossos vídeos nos grupos de WhatsApp. E claro, pode comentar, né, a sua participação aqui nos nossos vídeos. E época de festa junina, né? Quem quiser mandar aí o calendário da sua festa junina, quem tem festa junina, manda aí. Quem tiver eventos, né, de igreja, eventos beneficentes, pode mandar para nós aqui que nós estaremos fazendo a agenda da semana, né, para a divulgação dos eventos culturais aí, né, e os eventos beneficentes também, que é muito importante. Muita gente precisa de apoio, né, e a divulgação nunca é demais. Muita gente disposta a ajudar e às vezes não tem, né, conhecimento do que esteja acontecendo, tá bom? Vamos lá então. Hoje nós tivemos o Jair Bolsonaro prestando depoimento na Polícia Federal, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, declarou hoje que transferiu 2 milhões de reais para seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, atualmente nos Estados Unidos. E a afirmação foi feita após depoimento à Polícia Federal no contexto de uma investigação sobre a atuação de Eduardo no exterior. Segundo Bolsonaro, o envio dos recursos ocorreu de forma regular. Abre aspas para Bolsonaro, ele falando à imprensa, né? Eu botei 2 milhões na conta dele. Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos e ele está lá fora. Eu não quero que ele passe por dificuldades. O ex-presidente reiterou a legalidade da transação. Botei dinheiro na mão dele, bastante até. E ele está levando a vida dele, dinheiro limpo, legal, né? E transferido via Pix. Durante o depoimento, o ex-presidente transferido via Pix, não, né? O dinheiro que foi para ele é de doação do Pix, né? Doação legal aí, e voluntária, né? E durante o depoimento, o ex-presidente afirmou estar sendo alvo de perseguição política. E isso é mais do que claro, né? E traçou um paralelo entre as acusações que enfrenta e os processos que levaram à prisão do petista Lula. Ele também alegou que sua postura diante da Polícia Federal demonstra transparência. Novamente, abre aspas para Bolsonaro, não me calei porque não tenho nada a esconder, né? E o Bolsonaro disse, com todas as letras, né, que enviou 2 milhões de reais para o seu filho Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, né? E na verdade, isso está incomodando tanto o sistema, né? A ida do Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos tem incomodado tanto o sistema que eles estão perseguindo ainda mais os seus opositores, né? Ainda mais. E de forma escancarada. E ainda, né, querem dizer que não há perseguição, que não há ditadura nesse país, né? Na República das Bananas, né? República de Bananas. É o Brasil, né? E se o Brasil não acordar, se o brasileiro não acordar e está demorando a acordar, o sono é pesadíssimo, o pessoal não acorda. Das paralisações que a gente viu aí há algum tempo, a gente sabe que paralisação de um dia não funciona, né? Manifesto de um dia não funciona. Claro, demonstra força, mas não funciona. Se quiser fazer uma paralisação, essa paralisação tem que ser por tempo indeterminado, né? Meses. Mas só para... Lembrei dessa situação só para colocar uma situação que muita gente fala, né? Se eu parar agora, quem é que vai levar comida para casa? Só que não tem noção de que se parar ou não parar vai acontecer do mesmo jeito. E se não parar vai ser pior daqui 2, 3, 4 anos, né? Do jeito que a coisa vai. A situação está complicada, a ditadura está instalada, ela só não pode crescer mais. E do jeito que o povo está deixando, vai crescer. E aí aquele pessoal que hoje estão vibrando, torcendo com essa perseguição aí a esses que eles consideram inimigos políticos, né? Daqui a pouco são eles que vão sofrer, né? Eles estão achando que não, e nós estamos alertando faz tempo. A situação do Daniel Silveira, quando ele foi preso lá, o alerta foi feito aos deputados federais que
o STF ia tomar conta. E os deputados disseram, não tem nada a ver, eles não vão legislar, quem legisla é o parlamento, né? E até agora eles não conseguiram legislar mais, né? O legislativo virou o STF. E nós estamos vendo aí que os deputados e os senadores não estão tendo força para reagir. E foi alertado. A situação está acontecendo e agora pode ser tarde, né? Então tem que haver uma reação. Ou ela vem do legislativo ou ela vem da população, né? Porque todo poder emana do povo. E a população precisa exercer esse poder, né? A situação está complicada no nosso país. E a Convenção Nacional realizada pelo PSDB nesta quinta-feira aprovou com 98% dos votos a incorporação do Podemos, visando a eleição do próximo ano. Agora, o PSDB formalizará a incorporação que provocará o desaparecimento do Podemos. Na prática, é como se o PSDB engolisse o Podemos e simplesmente deixa de existir, né? Simplesmente deixa de existir o Podemos. E o PSDB, que havia aquela possibilidade de uma fusão e de mudar de nome, não desaparece, né? Fica o PSDB e o Podemos incorporado agora ao PSDB. Podemos agora não é mais Podemos, é PSDB. E a incorporação foi a saída encontrada pelas duas siglas porque o PSDB já tem uma federação com o Cidadania. Como precisam unir a outro partido para terem mais recursos e tempo na propaganda, os dois partidos encontraram essa saída. As duas siglas chegaram a discutir uma fusão onde os dois partidos se transformassem em apenas um, mas foram impossibilitados por esta federação com o Cidadania, que vai até o próximo ano. Eles não poderiam esperar porque venceria o prazo para a fusão ou incorporação. O passo mais importante e decisivo será dado agora, né, com a formalização onde os filiados aos dois partidos estarão livres para trocar de sigla. Líderes do PSDB no estado, Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja, foram favoráveis, mas não devem continuar na sigla. Eles devem levar uma boa parte, mas há alguns que cogitam ficar até para encontrarem um caminho mais fácil para a reeleição de deputado no ano que vem. A janela deve atingir mais os vereadores do PSDB, 256 e Podemos 42, que poderão sair do partido antes da janela, que se abriria apenas em 2028. Já os deputados têm a janela do ano que vem para deixarem a sigla, caso queiram. E a Convenção Nacional contou com a participação do deputado estadual de Mato Grosso do Sul, Pedro Caravina, do PSDB, cotado para tocar a sigla caso Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja deixem o PSDB. Então o Caravina pode vir a liderar, né? Pode ser o presidente regional aí, né, do PSDB, caso Reinaldo Azambuja, que parece estar de malas prontas para o PL, e caso Eduardo Riedel vá para o PP, também parece estar de malas prontas para o PP, né? E aí ele assumiria a presidência regional do PSDB, pelo menos é o que se desenha até aqui, né? Que o Pedro Caravina assumiria. E aí a gente tem que ver o contexto disso tudo, né? Quem vai ficar no PSDB, quem vai sair do PSDB. Apesar do PSDB ter incorporado o Podemos aí, o PSDB nacional está bem fraco, né? A gente tem visto aí, tem um governador no Mato Grosso do Sul que vai desembarcar do partido, tem no Rio Grande do Sul, né, Eduardo Leite, e só, né? Não tem mais governadores aí no país. Então é um partido que aos poucos está se derretendo, né? E por muito pouco não foi desfeito já neste ano, né? Mas o caminho do PSDB, se não conseguir eleger, e pelo jeito não vai ter bons nomes aí para eleger políticos o suficiente, o caminho é realmente o desaparecimento. É o que a gente tem visto por enquanto. O PSDB está acabando. Só tem força aqui no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, e essa força já diminuiu bastante, né? Bom, vamos seguindo com as informações. A gente estava falando do cenário macabro, né, que o Brasil se encontra nesse momento, com aberrações jurídicas e situações em que as coisas estão se complicando, né? E hoje, já conversando com alguns jornalistas aí, via WhatsApp, via Facebook, infelizmente, né, a imprensa apoiou muito essa situação, tem muita culpa nisso, né? E esse cenário macabro que colocaram o país, né, já está revoltando muita gente, inclusive aqueles jornalistas que antes defendiam, né,
a esquerda, né? E a própria partidos de esquerda começam a se preocupar, né? Porque tá difícil suportar as barbaridades perpetradas pela esquerda, até mesmo uma parte da própria esquerda, e é o caso do Partido da Causa Operária, o PCO. Eles divulgaram hoje, né, uma nota publicada logo após a deputada Carla Zambelli ter anunciado que deixou o país. Vamos ler parte dessa nota oficial do PCO, né, o Partido da Causa Operária. A condenação de Carla Zambelli é claramente persecutória. Carla Zambelli anunciou que fugiu do país. A PGR anunciou que vai pedir a prisão dela por ter fugido logo após ter sofrido a condenação no STF. É o segundo deputado exilado que nós temos. E primeiro eu queria dizer que quando você é confrontado com um tribunal como o STF, você tem toda a razão de sair do país para não ser perseguido, diz a nota. Ninguém é obrigado a ficar nesse país para ser perseguido. A lei brasileira não diz que fugir da prisão é um crime em si. Se você for condenado, você pode ser preso, mas isso não seria um crime a mais. Isso mostra a situação em que chegamos. Podemos acabar com um monte de gente exilada do país por causa do STF. É uma crise. A condenação dela é claramente persecutória, não tem nada de legal. É uma perseguição política, isso dá margem a essa situação que vemos. Um dos crimes seria o porte ilegal de arma, mas a questão é que ela teria o porte de arma. Então o crime diz que se você usar uma arma da qual você tem o porte de maneira considerada indevida, o seu porte na realidade é ilegal. É uma verdadeira obra de arte, nem Michelangelo seria capaz de desfrutar de uma criatividade dessas, né? O STF não está só considerando a prisão dela, mas existe um processo no TSE que anularia o diploma dela por uso abusivo de meio de comunicação e desinformação, e isso permitiria a anulação dos votos, ou seja, em vez de entrar um suplente, o PL perderia 2 ou 3 deputados em São Paulo porque ela teve uma quantidade enorme de votos. Isso caracteriza uma manipulação do sistema parlamentar e é muito grave. Tem gente de esquerda que ainda acredita que isso vai dar um bom resultado, mas não vai dar. Não vai. Foi a nota divulgada pelo PCO, né? Ontem mesmo, quando a Carla Zambelli anunciou que estava fora do país, e a Carla Zambelli anunciou que ela iria para a Itália, né? Mas aí houve um manifesto de um parlamentar de esquerda, a pedido da esquerda brasileira, né? Que ela fosse extraditada. Aí ela resolveu que vai ficar nos Estados Unidos porque lá ela vai pedir asilo político, né? Para o presidente Donald Trump. E ela se pronunciou hoje dizendo que isso não é uma fuga, é uma resistência. Mas é aquela história, né? Os esquerdistas estão acusando aí o pessoal da direita que está indo embora de covardia. Não existe ninguém que vai querer ficar para ser condenado sem crime, sem ter cometido os crimes, né? Como está fazendo o STF, perseguindo os políticos de oposição, né? De oposição ao governo, ao sistema. E a gente fala assim, oposição, porque o STF hoje é um partido de esquerda, e talvez o partido de esquerda, talvez não, é o partido de esquerda mais forte que tem, e tem caçado, né, perseguido mesmo os opositores. Luciano Hang ontem foi colocado inelegível, né? Ele foi declarado inelegível. Ele e mais 2 lá do município de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, que são adversários políticos, né, da esquerda, ou seja, do sistema, do STF. E a coisa vai apertando, é por isso que eu falo, se o povo não acordar, a coisa vai ficar pior, vai ficar muito pior. Aquele pessoal que reclama, mas se eu não for, se eu não trabalhar, quem coloca comida na mesa? Daqui a 2, 3 anos, de repente, nem comida mais tem para colocar na mesa. Então tem que acordar, esse povo tem que acordar. E ninguém tá falando para fazer arruaça, nem violência, não, né? É só exercer o direito de cidadão aí, né? De que sejam cumpridas as leis no Brasil. Porque do jeito que tá, a coisa vai de mal a pior. E hoje recomeçou no STF, né? A votação do que eles chamam de marco regulatório da internet. A gente vai ver como é que está essa situação, porque o André Mendonça ontem ele deu um susto, né, no pessoal da STF, e hoje o Supremo Tribunal Federal retomou a análise de um tema sensível e estratégico para o futuro da liberdade de expressão no Brasil, a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos ilícitos gerados por usuários. O julgamento, que ocorre em meio a um cenário de polarização
e desinformação crescente, ganhou novo fôlego com a continuidade do voto do ministro André Mendonça. Logo às 14h48, Mendonça deu sequência ao voto iniciado no dia anterior, destacando a necessidade de separar no debate jurídico os diferentes tipos de serviço de internet. Segundo ele, nem todo provedor de aplicação de internet é rede social, esclarecendo que a regulação deve focar na esfera pública de comunicação, onde a liberdade de expressão adquire dimensão coletiva. O ministro apontou que o Marco Civil da internet diferencia apenas os provedores de conexão de aplicação, o que implica excluir das discussões os serviços de mensagens privadas, como os aplicativos de troca direta de mensagens. Ele sustentou que a retirada dos conteúdos ilícitos é uma tarefa desafiadora, citando como exemplo os dados do Mercado Livre. Mais de 3.200.000 anúncios removidos apenas no segundo semestre de 2022, em meio a um universo de mais de 500 milhões de publicações alteradas ou criadas, né? E ele prossegue, né? Amanhã deve continuar, né? Deve continuar essa discussão, né? A análise da responsabilidade das plataformas digitais, porque eles chamam de conteúdos ilícitos gerados por usuários, né? Bom, vamos seguindo aí e ver até onde vai parar, né, essa situação. A verdade é que eles querem regular a internet e tirar a verdade do ar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não, o pessoal não vai voltar a assistir a Rede Globo como voltava antes, né? Como assistia antes. O pessoal não vai voltar a acreditar em Folha de São Paulo como acreditava antes, né? Então a grande mídia, mesmo que o STF censure, né, a grande mídia não vai voltar a ter aquela audiência que eles querem ter, não vão conseguir. Eles apenas querem censurar o povo, né? E falando em crise, nesse governo, nesse desgoverno só tem crise, né? Se os Correios fossem privatizados hoje por R$1, o comprador ainda teria que desembolsar ao menos 6 bilhões para capitalizar a empresa. E é isso que significa esse patrimônio líquido negativo, né? O Correio atingiu um patrimônio líquido negativo de 6 bilhões de reais, né? Os Correios são um descalabro administrativo, mas que não chega realmente a surpreender. O balanço, segundo uma reportagem do Valor, não tem nada de anormal, nenhuma despesa que se possa classificar como extraordinária. O prejuízo de 1 bilhão e 700 milhões de reais em um único trimestre foi construído com afinco e dedicação. Queda de receita, aumento de gastos com pessoal, aumento de gastos administrativos, aumentos de despesas financeiras, enfim, muito trabalho duro para chegar nesse resultado negativo. A única coisa que talvez seja possível classificar de on-off é a despesa com demandas judiciais, né? Processos trabalhistas, por exemplo. Segundo a auditoria, a empresa está subestimando os gastos futuros com essas demandas, com provisões não suficientes, ou seja, né, a coisa que está ruim pode ficar ainda pior. Mas os Correios cumprem uma função social. Agora mesmo, as agências dos Correios servirão para que os aposentados tungados pela máfia do INSS registrem o seu pedido de reembolso. Só isso, né, já justifica a existência da estatal. E aquilo que a gente falou, né? Os Correios atingiram um patrimônio líquido negativo de 6 bilhões de reais. E a coisa pode piorar, né? A coisa vai piorar, né? Infelizmente. E isso não se trata de pessimismo, né? É, infelizmente, a nossa realidade. Vamos falar dos nossos... Aliás, antes de falar dos nossos anunciantes, vamos falar que domingo lá no CTG Querência da Saudade tem aquele costelão tradicional lá do CTG, né? O CTG, o Centro de Tradições Gaúchas Querência da Saudade de Ponta Porã, prepara mais um grandioso evento para a população de Ponta Porã e de Pedro Juan Cavalheiro, dos municípios de região. Trata-se de mais uma edição do Costelão Fogo de Chão do Querência da Saudade, que será realizado no próximo domingo. E o evento gastronômico é um dos mais aguardados pela população da fronteira e deve contar com grande presença dos moradores das duas cidades, além de visitantes da região. A animação ficará por conta do grupo Renascença, né, do Rio Grande do Sul, que vai fazer muita gente dançar no tablado do Galpão Crioulo do CTG Querência da Saudade. De acordo com o patrão do CTG Querência da Saudade, Wagner Vedana, o Costelão é um dos nossos melhores eventos. Já realizamos uma edição este ano e foi sucesso.
por onde passamos, nos perguntam a data do Costelão. Chegou a hora, vai ser nesse dia 8 de junho no nosso Galpão Crioulo. Estamos nos preparando para que todos saiam, mais uma vez, satisfeitos de nosso CTG. Foi o que disse o patrão do CTG Querência da Saudade, o Wagner Vedano. O evento está programado para ter início às 11 horas no Galpão Crioulo do CTG Ponta Poranense, localizado às margens do quilômetro 12 da MS 164, que dá acesso a Antônio João e Maracaju. O convite individual está sendo vendido por R$ 60,00 e podem ser adquiridos com qualquer integrante do Querência da Saudade nos pontos de vendas ou ainda na Secretaria do CTG, situada na rua Jorge Roberto Salomão, antiga Rio Branco, ali no Jardim Ipanema, né? Ali próximo do Fórum Trabalhista, por ali, né? Maiores informações você pode obter através do telefone 3431-3477. Em relação aos convites, o patrão Wagner Vedana orienta a todos para que busquem garantir com antecedência os seus convites. Os nossos eventos estão, segundo abre aspas para o patrão do CTG, né? Os nossos eventos estão super concorridos. Então, para que ninguém fique de fora da festa, é bom que se apressem em garantir o seu convite. Teremos poucos convites para vender na portaria. Foi o que disse o patrão e é verdade, né? No último evento, que também foi um costelão, numa domingueira, né? num domingo, onde teve o grupo Surungo Bueno, realmente faltou, né? E foi avisado, né? Comprem com antecedência porque não dá para fazer também. Você prepara, a entidade prepara a comida para 1.000 pessoas, não dá para você colocar 1.200 pessoas no evento, que você acaba deixando de forma injusta pessoas que compraram o convite sem comida. Então não dá. Então você trabalha com X de pessoas, né? Para preparar o tanto de comida para essas pessoas e não adianta você colocar mais, senão não vai ficar legal e você, né, que vai lá para o CTG vai acabar não sendo bem atendido. E a ideia do CTG é sempre manter um padrão de qualidade que vem sempre mostrando há muito tempo, né? E por isso não disponibiliza tantos convites no dia para que não dê nenhum problema, nenhum erro aí, né, na preparação do evento. Agora sim, falando dos nossos anunciantes, vamos falar da Coop Home Office, né? Que vem aí com um projeto inovador e moderno, né? Para Ponta Porã, né? Um novo conceito de morar e empreender. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado e perfeito, né? Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. É perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã, na Coop Home Office, né? Construtora Coop Home Office, né? Que é aquele prédio ali, né? Para quem ainda não sabe, né, qual é a Coop Home Office, é o prédio que está sendo construído ali na rua Deputado Aral Moreira, na frente do supermercado Bom Gosto, onde está também a nossa equipe com o nosso plantão de vendas ali, né? Ali você pode conhecer o trabalho realizado pela nossa equipe, que vai te atender sempre da melhor forma possível. Ali você vai conhecer o projeto, vai conhecer a planta, né? E vai conhecer os planos, né, que você tem que temos à disposição para você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados, além de salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. O prédio da Deputada Aral Moreira, né? Ela fica no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Antônio João. E você que for entrar no supermercado Bom Gosto pela Deputado Aral Moreira, você já vai de frente, né, ver a maquete do prédio, né, e logo à frente, né, do nosso plantão de vendas ali, o prédio moderno e bonito que vem para embelezar e modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Quem também está conosco é o Baturité, né, Baturité Conveniência do Carlinhos Dalzacker, lá na rua Baltazar Saldanha, na frente da GESUL, na divisa da GESUL com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando.
O Carlinhos Dalzac ele espera você para tomar aquela cervejinha gelada lá, né? Você que não toma cerveja ou você que acha que está um tempo propício para tomar um vinho, pode tomar um vinho, né? Além de outras bebidas destiladas que tem por lá. E se você não gosta de bebidas alcoólicas, mas está acompanhando namorado, marido, esposa, namorada, enfim, né? Pode tomar os refrigerantes, as suas mais variadas marcas lá. E claro, o ambiente é familiar, você pode levar a sua família lá para saborear aquele espetinho, né? Saboroso ali, preparado pela família do Carlinhos Dalzac na Baturité Conveniência, que é bastante surtida, né? Para você que não gosta de pegar filas de supermercado, quer ganhar tempo, precisa evitar as filas, a conveniência é bem surtida, com toda certeza você vai encontrar ali o que você precisa na conveniência Baturité. E a Solo Forte também está conosco, né? Solo Forte é uma empresa com profissionais experientes e dedicados, uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão, com foco em manejo para a alta produtividade das lavouras e é composta, né? A Solo Forte é composta por profissionais experientes, com ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte colaboram, né, estreitamente com produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados. A equipe Solo Forte está constantemente presente no campo, garantindo um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. São implementadas pelos profissionais práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, minimizando riscos e protegendo os investimentos dos clientes. Os profissionais da Solo Forte utilizam tecnologias avançadas e práticas inovadoras para maximizar a produtividade das lavouras, garantindo dessa forma colheitas abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte com a gente desde dezembro aqui, né, no canal Fatos, Informações e Opiniões. Vamos lá com as informações esportivas agora, né? Porque hoje tem seleção brasileira, né? Seleção brasileira daqui a pouco em campo. E amanhã nós estaremos falando um pouco da seleção brasileira, da estreia do italiano Carlo Ancelotti, né, no comando da seleção brasileira. Joga no Equador. O Brasil não vem lá, né, fazendo uma grande campanha, mas praticamente está classificado, né? Está classificado. Agora precisa melhorar o seu futebol se quiser pensar em uma boa campanha, pelo menos no próximo Mundial, né? Hoje nós teremos a 15ª rodada, são 18 rodadas, né? E os confrontos são os seguintes: às 19 horas, né, tem Paraguai e Uruguai jogando no Defensores del Chaco. O Equador também às 19 horas recebe o Brasil, né, lá no Monumental de Guayaquil. No Nacional de Santiago, o Chile joga contra a Argentina às 21 horas. Amanhã, né, às 16h30, no Metropolitano de Barranquilla tem Colômbia e Peru. A Venezuela também amanhã às 18 horas joga contra a Bolívia. E aí, na terça-feira, a 16ª rodada, né? Depois disso só faltarão 2 rodadas e estarão encerradas aí as eliminatórias da América do Sul. Na terça-feira, às 17 horas, tem no Municipal de El Alto, Bolívia e Chile. No Centenário, em Montevideo, tem Uruguai e Venezuela às 19 horas. Às 20 horas, no estádio do River Plate, o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, tem Argentina e Colômbia. Na Neoquímica Arena, em São Paulo, tem às 20h45 o Brasil enfrentando a seleção do Paraguai. E no Nacional de Lima, o Peru recebe às 21h30 a seleção do Equador. A Argentina lidera com folga, né, as eliminatórias sul-americanas, o último campeão mundial, tem 31 pontos. O Equador é o segundo com 23. O Uruguai é o terceiro com 21. O Brasil é o quarto com 21. Quinto, o Paraguai com 21. Sexto, Colômbia com 20. E na sétima posição que dá vaga na repescagem, né, tem a Venezuela com 15 pontos. A Bolívia tem é o oitavo, tem 14 pontos. O nono é o Peru com 10 pontos. E o 10º é o Chile com 10 pontos. Ou seja, do Chile até a Venezuela com 15, todos com chances aí de conseguir a classificação para a repescagem, né? Mas a diferença do sexto para o sétimo já é de 5 pontos, né? Então praticamente está definido aí os 6 primeiros colocados, os que vão ao Mundial, né? Que são Argentina, Equador, Uruguai, Brasil, Paraguai e Colômbia. E aí Venezuela, Bolívia, Peru e Chile vão disputar aí a vaga
para repescagem. No Campeonato Brasileiro nós tivemos um jogo ontem, né? O Botafogo ganhou do Ceará um jogo atrasado da 10ª rodada. E agora a próxima rodada somente no dia 12, quinta-feira, né? Teremos uma rodada cheia na quinta-feira, onde nós teremos aí os seguintes jogos: o Bragantino jogando contra o Bahia, o Vitória jogando contra o Cruzeiro, o Fortaleza enfrentando o Santos, o Grêmio jogando contra o Corinthians, o São Paulo enfrentando o Vasco da Gama e Atlético Mineiro e Internacional se enfrentando lá na Arena MRV. Fluminense, Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras, Juventude e Sport Flamengo. Esses jogos não serão adiados, não serão realizados porque os clubes estão no Mundial de Clubes da FIFA e já viajaram, né? Já estão viajando para a disputa deste Mundial. O líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo, 24 pontos, o segundo é o Cruzeiro, 23, terceiro Bragantino, 23, quarto Palmeiras, 22, quinto Fluminense, 20, sexto Botafogo, 18, sétimo Bahia, 18, oitavo Mirassol, 17, nono Atlético Mineiro, 17, décimo Ceará, 15, décimo primeiro Corinthians, 15, décimo segundo Grêmio, 15, décimo terceiro São Paulo, 12, décimo quarto Internacional, 11, décimo quinto Vasco, 10, décimo sexto Vitória, 10. Abrindo a zona do rebaixamento, Fortaleza, 17º, 10, 18º Santos, 8, 19º Juventude, 8 e 20º Sport com apenas 3 pontos. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos e Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.